espero que você esteja gostando do curso. A nossa aula número 14, que nós vamos começar agora, tem por assunto principal as tabelas hash. Bom, uma tabela hash, ou hash table, é uma estrutura de dados cujo tempo de busca ou inserção é da ordem de 1. Não importa o tamanho da sua estrutura de dados, não importa a quantidade de dados que você tenha, a inserção ou a busca em uma tabela hash vai ser a execução de apenas umas poucas instruções de máquina. Então é quase que instantâneo a procura ou a inserção de elementos em uma tabela hash. Muito bom para ser verdade, quer dizer, se você tem bilhões e bilhões de dados armazenados e você quer ter acesso a um dado específico dentro de bilhões ou colocar um dado específico dentro desses bilhões, você ter uma forma de fazer isso praticamente sem tempo, ou seja, de forma quase instantânea, isso é muito bom para ser verdade, né? Então é uma estrutura realmente bastante interessante de se estudar. São fáceis de programar, quer dizer, é fácil você fazer uma tabela hash, é fácil você fazer um hash de um conjunto de informações. Mas tem desvantagens, então nada é perfeito. Então as desvantagens das tabelas hash são que elas são baseadas em matrizes, e muitas vezes essas matrizes são difíceis de serem expandidas dinamicamente, pelo menos na maioria das linguagens de programação. O programador ele precisa ter uma boa ideia do tamanho do conjunto de dados a armazenar ou estar preparado para redimensioná-lo quando necessário. Então você tem que ter uma boa ideia. Seria interessante você saber a priori o tamanho máximo dos dados que você quer armazenar, o conjunto máximo de dados. Vai facilitar bastante. Senão você vai ter que trabalhos de reconstruir sua tabela de tempos em tempos. Porém, também não há uma boa maneira de visitar os valores em forma ordenada. Então você quer na forma crescente, quer na forma decrescente, ela não te dá nenhuma ferramenta para que você possa listar os valores ordenados. No entanto, na pesquisa de um valor específico ou na inserção de um valor específico, ela tem a sua grande vantagem. Se você conhece o tamanho dos dados e não se interessa em visitá-los na forma ordenada, as tabelas hash são incomparavelmente melhor que os outros métodos, conforme já falamos agora há pouco. Mas o que é hashing? O hashing é basicamente a transformação de valores numéricos ou alfanuméricos, chamadas as chaves, que nós estamos utilizando aqui o termo chave, em índices. Esses índices são usados para armazenar ou recuperar informações. A função que faz isso, que transforma um em outro, é chamada função hash. Por exemplo, imagine que nós vamos criar aqui na uma aplicação para ter um dicionário de palavras em inglês. Então as palavras em inglês seriam desde a letra A simples até uma palavra zizivia, por exemplo, sei lá, uma palavra que tivesse várias, começasse com Z e tivesse vários Zs. Bom, é simples, então eu teria que arranjar uma forma de associar o A a uma matriz de palavras, onde o A seria a palavra índice 1 e o zizivia seria a nossa palavra índice N. Logicamente o N, o zizivia, teria que ser transformado de alguma forma em N. Isso aqui, os estudiosos dizem que a língua inglesa tem aproximadamente 50 mil palavras, então nós teríamos que fazer uma matriz com mais ou menos 50 mil termos ou 50 mil índices. O N seria aproximadamente 50 mil. Bom, como é que eu converto as palavras em números então? Bom, uma forma de converter palavras em números, né, seria usar o código ASCII. Todos os computadores trabalham com o código ASCII. Existe uma tabela que diz que cada letra, cada caractere corresponde a um determinado número no código ASCII. Então se eu tiver uma palavra aqui como cats, por exemplo, né? Se eu tenho uma palavra como cats, o C, eu vou na tabela ASCII e acho que o valor dele é 67, o C maiúsculo. O A, eu vou na tabela ASCII e acho que o valor de A é 65, A maiúsculo. O T, eu vou na tabela ASCII e acho que o T é 84. E o S, que eu vou na tabela ASCII e acho que o S83. Bom, como é que nós convertemos isso em apenas um número? Bom, uma das formas seria somar. Por exemplo, ou multiplicar, ou fazer uma operação aritmética qualquer, vamos somar. Então, somando, eu tenho 67 mais 64, dá 279. Bom, a tabela ASCII tem, na sua forma básica, 255 caracteres. Isso aí é uma tabela relativamente extensa, então isso poderia me
me obrigar a trabalhar com valores muito altos. Então vamos reduzir um pouco esses caracteres para fim de estudo aqui. Ao invés de usar a tabela ASCII, nós podemos criar nossa própria tabela. Não somos obrigados a seguir a tabela ASCII. Então vamos criar aqui nossa própria tabela com as 26 principais letras existentes, os diversos, principalmente do alfabeto inglês, né? Tem 26 letras. Então o nosso A vai ser 1, B2, C3, D4, assim por diante, até que o Z seja 26. Bom, então nós temos aqui uma nova tabela, nós criamos agora. Então nessa nova tabela o CATS seria o C3, o A1, o T20 e o S19, somando tudo a 43. Então esse 43 seria um valor que nós usaríamos como índice para armazenar a palavra CATS. Nós simplesmente pegaríamos o palavras índice 43 e adicionaremos o valor CATS. Então dessa forma nós descobrimos como calcular os índices das palavras e como atribuir essas variáveis, esses valores a uma matriz específica. Bom, para inserir ou para recuperar, seria da mesma forma. Pega a palavra CATS, transforma no hash, insere no índice e atribui. Morreu. Se nós quisermos procurar a palavra CATS, da mesma forma. Fazemos o hash, calculamos o valor e imprimimos o valor palavra índice, ou 43, que é o hash do CATS. Simples, não é? Perfeitamente simples. Porém, se nós fizermos do A até o Z, nós teremos nosso palavra 1 a 50 mesmo, seriam bastante valores. E no meio termo de tudo isso, nós teríamos muitas palavras com hashes repetidos. Então nós teríamos a primeira palavra was, teen, give, tend, mourn e tick. Todas essas palavras teriam o mesmo valor, 43. É só olhar na nossa tabela, W23 mais A1 mais S19, T20 mais I9 mais 14, e assim por diante. Mas fazendo o hash de cada um desses números pela nossa tabela, nós obteríamos todos o valor 43. O que não é muito agradável. Então se eu pesquisasse o was, por exemplo, eu poderia encontrar o teen, ou se eu pesquisasse o give, eu poderia encontrar o tend, ou o mourn, e assim por diante. Nada me garantiria que eu não iria trocar uma palavra pela outra, já que o índice é o mesmo. Então isso complica um pouco a nossa vida. Como é que eu faço então? Bom, já vimos que a soma simples e pura não é uma boa solução. Nós podemos usar a notação posicional. Da mesma forma que nós usamos nos números decimais, nós sabemos que o número decimal, por exemplo, 3.456 é composto de 3 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 1. Isso aqui é uma forma de chegar a esse valor. Cada número em sua posição representa uma potência de 1.000, de 100, de 10 ou de 1. Ou, como queira, de 10 a 3, de 10 a 2, de 10 a 1 ou de 10 a 0. Então, pela notação posicional, se nós considerarmos que o 10 aqui é o número de dígitos possíveis, dos números decimais são de 0 a 9, são 10 dígitos, então aqui, se nós considerarmos que temos 27 letras possíveis, então o OS seria para a gente 23, o S vezes 27 a 0, que é 19 vezes 27 a 0, o O seria 1 vezes 27 a 1, o W seria 23 vezes 27 a 2. Isso daria o número 16.813. O TIM, por sua vez, seria 20 vezes 27 a 2, 9 vezes 27 a 1, 14 vezes 27 a 0, que daria 14.827. E assim por diante. Então, para cada uma dessas palavras, nós teremos um valor de hash diferente. Então, nós conseguimos resolver o problema de palavras diferentes com o mesmo valor hash. Bom, qual é o problema dessa vez? Bom, tem mais problema. É que os valores começam a ficar muito grandes. Observem aqui que o valor tick, por exemplo, já ficou a 400.313. Já teria um elemento da minha matriz de número 400.000 para poder representar a palavra tick, quando na realidade eu só precisaria de 50.000, mas a minha matriz já está chegando a valores bem gigantescos. Por exemplo, se a palavra fosse Z, por exemplo, seria 26 vezes 27 a 9, 27 a 8, 27 a que daria um número maior do que 7 e 12 zeros. 3, 6, 9, 12 daria 7.000, milhão, bilhão, já chegou aqui a casa dos trilhões, né? Então, milhão, bilhão, 7 trilhões. Então, nossa matriz com 7 trilhões de índices vai estourar qualquer memória de computador que nós porventura estejamos utilizando. Porém, muitas dessas posições seriam reservadas para strings que não formam palavras.
Por exemplo, o AA, o BBB, o CCC seria um valor lá, entre esses 7 trilhões aqui seria um valor para ele teria um valor lá. Eles não são repetidos, então o BBB teria um valor lá. Então isso para a gente também não é necessário, viu? É perfeitamente dispensável, eu não vou guardar no meu dicionário valores como esse. Bom, então está feito, está organizada a coisa de tal forma que eu preciso confinar, né, a minha gigantesca matriz em uma matriz menor. Eu preciso convertê-la de um valor maior para um valor menor, os índices de um valor maior para um valor menor. E como é que eu faço essa conversão? Bom, essa conversão pode ser feita simplesmente usando o resto da divisão. Se eu dividir um número qualquer por 5 e pegar o resto da divisão, ou seja, o módulo da divisão de um número por 5, todos os resultados, independente de qual seja o número, estarão entre os valores 0 e 4. Então, se o 0 terá valor 0, o 1 terá valor 1, 2 ou 5, por diante, até o 5 será valor 0. O 6 já será valor 1. E o 7, 2 e assim por diante. Então, não importa quanto eu aumente aqui, o módulo da divisão será sempre um valor entre 0 e 4. Então, aqui está uma linha de equivalências. Os zeros até 4 são equivalentes. Do 5 em diante, eles voltam e se repetem do 0 ao 4 e assim por diante. Então, dessa forma, eu posso perfeitamente confinar uma gigantesca quantidade de números a valores específicos, eu usando o módulo da divisão. No caso, eu poderia usar o módulo da divisão por 27, então eu estaria uma tabela, ou 50.000, sei lá. Esse número aqui será sempre o valor máximo que eu quero da minha tabela. Se eu quiser uma tabela com 50.000 itens, eu divido os números por 50.000. E assim por diante. Bom, quando eu faço essa conversão, eu perco a garantia de que dois elementos distintos não possam usar o mesmo índice. Então não há mais garantia que dois elementos distintos usem o mesmo índice. Ou seja, não há mais garantia que não haja colisão. Que nós dizemos colisão. Por exemplo, e há exatamente colisão. Se você pegar a palavra desmystify e pegar a palavra melhoreço, existe um certo tamanho de palavra em que essas duas palavras vão se combinar, vão se colidir, né? Vão dar o mesmo hash. Dependendo do tamanho que você pega para elas vão dar o mesmo hash. Então eu tenho que encontrar uma solução para evitar o problema da colisão. Existem duas soluções, duas classes de soluções. Uma das soluções é usar o que chama de endereçamento aberto, Open Addressing, ou uma outra solução é usar o encadeamento separado. O endereçamento aberto é simplesmente você encontrar uma nova posição para a palavra que veio de ter um valor que já existia. Então, se uma palavra acabou de ser transformada em hash e esse valor já existe, então você encontra uma nova posição para esta palavra. Isso se chama endereçamento aberto. E do outro caso é você colocar em cada posição, ao invés de simplesmente uma palavra, colocar uma lista das palavras que dão aquele hash. Ou seja, eu fazer uma cadeia de lista de palavras que dão aquele hash, que se chama encadeamento separado ou separate chaining. Bom, vamos ver agora como funciona o endereçamento aberto. O endereçamento aberto é simplesmente você procurar dentro dos espaços vazios subsequentes à chave ou à posição calculada um que esteja vazio para que você possa inserir o seu dado ou a sua string, né? Então veja só, se você tem, por exemplo, as palavras e numa posição qualquer está lá a palavra desmystify e você quer inserir lá a palavra melhoration, quando você calcula o hash disso aqui, verifica que lá na posição que você vai colocar essa palavra já existe alguém. Então você simplesmente procura a próxima posição livre e insere a palavra sem problema, o string sem problema. O endereçamento aberto pode ser feito de três maneiras. A busca linear, que é isso que nós acabamos de fazer, também chamado de linear probing. A busca quadrática, quadratic probing, e o duplo hashing. Então vamos ver agora cada um desses três itens separadamente. Na busca linear, como nós já falamos há pouco, consiste basicamente em se procurar um espaço vazio linearmente. Então ele a partir da posição do hash, ele vai linearmente procurando sequencialmente uma posição vazia. Encontrou uma posição livre, ele insere os dados que você está tentando inserir. E então, como é que eu procuro uma informação específica na minha tabela?
A busca ela acontece mais ou menos da mesma forma que a inserção. Eu solicito a informação que eu quero buscar, calculo o seu hash, verifico que na posição em que eu calculei o hash, a palavra que eu procuro não está, o string, o dado que eu procuro não está lá. Em seguida eu vou procurando nas posições seguintes até que essa palavra seja encontrada. No caso aqui, então, a palavra foi encontrada algumas posições à frente da sua posição hash original. Bom, e essa busca aqui foi bem sucedida. E ela será sempre bem sucedida se a palavra não estiver na tabela. Como é que eu faço? Bom, aí é o caso da busca mal sucedida. Então imagine que ele tem a palavra, ele busca sequencialmente após a posição do hash, e se ele encontra uma célula vazia, né, um item vazio nessa sequência, então ele sabe que não é possível ele estar após o vazio. Então essa busca foi mal sucedida. É assim que a busca linear funciona dentro de que chama de uma tabela hash, né? E como é que eu apago um dado? Da mesma forma, eu faço uma busca, encontro o dado, mas eu não removo fisicamente o dado, eu não deixo isso aqui em espaço de memória, eu deixo o espaço na memória e marco o item com uma palavra, com uma flag, que vai me indicar que esse item foi deletado. Ele continua ocupando a memória do computador, continua ocupando a matriz, ele está simplesmente marcando ele aqui como deletado. Porque se eu não fizesse isso, imagine que esse item a ser deletado estivesse no meio de um cluster, que seria um cluster, seria uma sequência de dados. Então, se estivesse no meio de um cluster, eu teria que recomprimir, né, teria que eliminar os espaços em branco, eu teria que fazer uma rotina de compressão para eliminar os espaços em branco. E isso iria consumir memória, e com essas rotinas de compressão eu iria perder a grande vantagem que a tabela hash tem de me permitir uma busca, uma inserção e uma deleção em alta velocidade. Então é o melhor que eu faça a deleção apenas setando o dado como apagado, né, apenas um flag no dado como apagado. Algumas recomendações. Algumas implementações de tabelas hash não aceitam deleção, então você fique à vontade, caso necessite delas, para dizer, não, eu vou fazer um que não aceita deleção e pronto, deixa lá. A deleção, se for usada, ela deve ser usada eventualmente. Isso reduz a eficiência das tabelas hash, e principalmente se você resolver fazer uma compressão da tabela depois, aí é que vai reduzir, acabar com a eficiência total das tabelas hash. Normalmente, pode sim trabalhar com valores duplicados, mas não se deve admitir, né? É mais eficiente que ela trabalhe sem valores duplicados. É aconselhável dimensionar a tabela com o dobro da previsão do tamanho. Então você tenha uma tabela para 10 dados, você normalmente dimensiona essa tabela com 20. E é eficiente, ou seja, ela se torna eficiente até o ponto que você utiliza no máximo 2/3 do tamanho. Então é assim que nós normalmente trabalhamos com as tabelas hash. Bom, vamos ver aqui o nosso código, nosso programa 66. Bom, nosso programa 66, ele começa aqui com uma classe item de dado, como nas aves. Nós temos o item de dado para representar o dado propriamente dito, com a função simples chamada obtém dado, né? Ele vai me representar o dado propriamente dito. E a seguir nós temos a nossa classe tabela hash. A nossa tabela hash, ela tem o construtor da classe, que está bem aqui. O construtor da classe, ele simplesmente cria uma matriz, que é a matriz hash, que é aquele vetor que nós vamos colocar todos os dados. Nós guardamos um atributo da classe, que vai ser chamada, ou do objeto, que vai ser chamado de tamanho. Então esse aqui vai guardar o tamanho da classe, o tamanho da matriz, desculpe. E nós inicializamos a matriz com os valores non, quer dizer, os valores nulos, né? Nós colocamos lá valores nonos, e a matriz inicialmente, quando era criada com valores nulos. Bom, aí em seguida nós temos uma série de funções. A função mostra a tabela, que simplesmente imprime o conteúdo da tabela no vídeo, desde que ele não seja vazio, none, né? Se ele não for none, ele imprime tudo no vídeo. Se ele for none, ele imprime um conjunto de strings aqui, né? Então ele pega cada valor, faz um laço aqui, cada valor, para cada um dos valores da tabela, ele verifica se é none.
Se for, ele imprime uma listinha de asteriscos. Se não for, ele obtém o dado e imprime o dado que ele obteve lá, o número que está compondo lá a nossa tabela. Bom, em seguida ele imprime isso aqui, é só para visualização, melhorar a visualização. A seguir nós temos a função hash. A função hash, o único objetivo dela é calcular o hash do nosso dado. No caso aqui, o nosso dado vai ser numérico. Então, para calcular o hash do nosso dado numérico, que aqui vai ser representado pela chave, nós simplesmente fazemos o módulo da divisão pelo tamanho. Então é simplesmente dividir esse número aqui pelo tamanho e calcular o módulo da divisão, o resto da divisão, que nós obtemos a posição desse número na tabela hash. Muito simples. Bom, para inserir, então, nós pegamos um item para inserir, né? Nós pegamos a chave, extraímos a chave desse item, que é o dado, obtém dado do item. Calculamos o hash dessa chave aqui, usando a chamada função hash lá em cima, essa função aqui. E o valor hash vai ser o hash, vai ser a posição onde eu vou inserir o dado. Bom, agora, enquanto a matriz não estiver a partir do valor do hash, ela não for nona, ou seja, ela não estiver apta a receber dados, e não for deleted, quer dizer, se ela for none, eu posso inserir. Se ela for deleted, eu posso inserir. Agora, se ela não for nenhuma das duas coisas, significa que tem um dado lá que eu não posso mexer nele. Se isso acontecer, eu simplesmente atualizo o meu valor de hash mais 1 e recalculo o meu valor de hash, caso ele extrapole o tamanho da matriz. Se ele extrapolar, eu pego o módulo da divisão de novo, e isso me faz recalcular o valor, ou confinar os valores novamente aos valores que eu posso utilizar dentro da minha matriz. Observe que esse símbolozinho aqui quer dizer valor hash igual a valor hash mais 1, e esse símbolo aqui quer dizer que valor hash vai ser igual ao valor hash módulo de tamanho. Bom, e a seguir, quando ele terminar esse laço while aqui, né, nós temos um laço while aqui, que ele vai verificar um espaço, é aqui que ele encontra o espaço para inserir o dado. Quando ele terminar esse laço, o valor hash vai conter exatamente o ponto correto onde ele pode inserir o item. Então, a matriz nesse valor hash, é lá que ele coloca esse item. Nós temos agora aqui a nossa função apagar. A função apagar, ela recebe uma chave, que é o valor a ser eliminado. Ela simplesmente chama a função hash para calcular o valor de hash da chave, né, e faz o laço. Enquanto o valor de hash, né, a partir da matriz for igual a vazio, não for igual a vazio, desculpe, não for igual a vazio, não for, ela verifica se o valor de hash obtendo a chave é igual à chave que foi fornecida. Se for, ele guarda o valor numa variável temporária e seta a variável como apagada, deleted, né? E retorna o valor temporário caso alguém queira, você queira por algum motivo esse valor temporário. Se dentro desse laço o valor não foi encontrado, ele simplesmente atualiza o valor de hash mais 1, ou seja, incrementa o valor para pesquisar na próxima célula da matriz e recalcula o valor de hash caso o hash ultrapasse o tamanho, ele reconfina o hash tendo o tamanho. Lembre que sempre que eu somar o valor do hash, que eu pegar o próximo item na minha matriz, eu vou ter que confiná-lo novamente ao tamanho máximo da matriz. Ele não pode passar do tamanho máximo da matriz. É para isso que serve a divisão. É para isso que serve, desculpe, o módulo da divisão. Nós já discutimos isso. Bom, a seguir nós temos a função encontrar. Né? A função encontrar, ela simplesmente recebe uma chave, calcula o valor de hash dessa chave e faz um laço em busca desse valor. Caso, para cada item que ele não encontra, ele aumenta o valor de hash em 1 e vai fazendo esse valor até que ele ou retorne dentro dessa instrução aqui, retorne o valor que ele encontrou, ou retorne none. Se ele retornar none, é porque a função encontrar foi mal sucedida. Foi mal sucedida, não encontrou o valor none. E aqui a nossa função main, é a nossa principal função no programa. É esse trecho aqui do programa é a nossa função principal. Ele limpa o vídeo, pergunta o tamanho da tabela hash, pergunta a quantidade inicial de itens, né? É interessante que a quantidade inicial de itens seja metade do tamanho da tabela.
A seguir, nós criamos um objeto, chamei de hash, que é da classe tabela hash, passando para ele o tamanho. Esse hash aqui vai ser então o meu objeto hash, ou a minha tabela hash, que eu vou utilizar para inserir dados, para procurar dados ou para apagar dados. Eu tenho o seguinte, o laço que controla o meu menu principal. O meu laço ele manda você escolher uma opção. Então ele imprime, escolha a sua opção. Imprime as opções M, a opção I, a opção P e a opção S. Uma para mostrar, outra para inserir, outra para procurar e outra para sair. A seguir ele manda escolha, você vai digitar a sua opção, e essa opção vai colocar na variável escolha. E então ele executa os comandos que você solicitou. Se a escolha for M minúsculo ou maiúsculo, ele mostra a tabela, chama a função mostra a tabela do hash. Se a escolha for I maiúsculo ou I minúsculo, ele pede o valor que você quer inserir, né, e insere, usa a função inserir da hash. Insere o item de dado, aqui ele cria um objeto item de dado a partir do valor, e insere o item de dado a partir da chamada função inserir. Se sua escolha for P minúsculo ou P maiúsculo, você vai ter que fornecer, a pedido do computador, o valor a encontrar, que vai ser colocado em val, e a variável encontre vai procurar o valor. Se o valor foi encontrado, o valor não é -1, ele foi encontrado, então ele imprime encontrado o valor. Se não, ele imprime não encontrado. E finalmente o S, se a escolha é sair, ele interrompe o laço e interrompe o programa. E assim por diante. Ou se você escolher qualquer outra coisa, ele imprime entrada inválida. Vamos agora tentar executar aqui o nosso programa 66, e vamos ver o resultado. Ele pergunta inicialmente, né, como nós vimos lá no código, se vocês lembram, nós vimos no código, ele começa na primeira linha exatamente perguntando o tamanho da tabela hash. Então está aqui, nesse momento ele pergunta o tamanho da tabela hash. Vamos colocar aqui um númerozinho pequeno, 20. Ele pergunta a quantidade inicial de itens, né, isso aqui não tem muita função para a gente agora, mas ele pode ser útil no futuro. Mas mesmo assim vamos responder. Então vamos dizer que ele tenha 10 itens, né? Bom, agora nós temos a opção mostrar, inserir, procurar ou sair. São aquelas opções exatamente geradas dentro desse laço aqui. Ele está executando exatamente esse laço aqui. Então se a gente escolher a opção mostrar agora, ele vai mostrar, né, a tabela. Está aqui a tabela, começa aqui. Ele vai mostrar uma tabela vazia, não tem nada, né? Está preenchida apenas com itens vazios. Mas eu posso inserir dados, por exemplo, 34. Posso inserir novos dados, inserir novos dados, inserir novos dados. Depois que eu inserir um monte de dados, eu posso dar uma olhada, aí você vai ver que na tabela já tem 4 itens de dados que foram inseridos, né? Agora vamos fazer alguns pequenos brincadeiras aqui. Se eu inserir um dado entre o 34 e o 56, aí vai ficar realmente aqui nessa posição. Então vamos inserir um dado, vamos inserir aqui 40, por exemplo. 40. Então vou mostrar que não foi, né? 40 foi o primeiro. Então observe que o resto da divisão de 40 por 20 é 0. Então o 40 foi colocado na primeira posição. Não tem nada a ver uma história com a outra. Outra coisa, vamos ver se ele faz realmente o linear probing, né? Vamos ver se ele consegue encontrar uma posição. Então vamos inserir aqui um dado, por exemplo, 17. Vamos inserir aqui um dado, inserir um dado aqui, valor 17. Vamos ver onde é que ele inseriu 17. Inseriu aqui embaixo. Bom, vamos ver se eu tiver que inserir outro 17, o que acontece? No 17. Vamos ver agora o que aconteceu. Olha, o 17 estava aqui. Ele calculou o hash e o hash do 17 dá nessa posição. No entanto, nessa posição já estava ocupado, porque já tinha 17 lá. Aí ele veio procurando na primeira sequência, na segunda sequência, voltou para a primeira, até que ele encontrou um espaço vazio depois do 40, e ali ele inseriu, né? Se eu mandar inserir outro 17, onde foi que ele colocou? Olha, ele veio, calculou o hash do 17 bem aqui, testou esse,
testou esse, encontrou um vazio e preencheu exatamente aqui. É lógico que um outro número aqui do hash, nesse lugar aqui, ele não vai ser mais poder ser colocado aqui, ele vai ter que ser colocado após o 17. Vamos experimentar isso, então vamos pegar o número 41, por exemplo. 41, onde é que ele colocou 41? Olha só. A posição normal do 41 seria aqui, mas está ocupado, então ele vem inserir o 41 exatamente aqui embaixo. Então nós estamos vendo que ele está inserindo corretamente os dados na nossa tabela. Vamos ver agora então se ela procura corretamente um valor. Então, eu escolho a opção P, procurar. Vou procurar o valor 10, por exemplo. Ela colocou encontrado 10. Nós temos que o valor realmente 10 fazia parte. Vamos procurar outro valor. Vou procurar o valor 17. O valor 17 foi encontrado. Vamos procurar um valor que não teve lá, 133, por exemplo. O valor 133 não é encontrado. Então é isso aí, a nossa árvore, ou desculpe, a nossa tabela hash está funcionando perfeitamente usando a exploração linear ou a busca linear, como você queira, linear probing. Bom, agora vamos ver um outro tipo de exploração, que é a exploração quadrática, ou busca, como queira. Estou usando a palavra busca e exploração aqui como ou uma ou outra, uma vez que os termos originais são em inglês e a gente não tem uma tradução já consolidada sobre o assunto. Então vamos pegar aqui o termo quadratic probing, que é a exploração quadrática, e nós vamos ver como é que ela funciona. Bom, nós vimos agora há pouco a exploração linear, e a exploração linear ela tem um problema, ela cria sequências de chaves dentro da matriz, ou agrupa sequências de chaves dentro da matriz, que são chamadas de clusters. Então ela agrupa essas sequências de chaves e essas sequências tendem a ser muito longas. Quanto maior, diríamos assim, quanto mais preenchida tiver a matriz, maior serão os comprimentos dos clusters e isso vai degradar, digamos assim, a performance ou desempenho da nossa matriz, da nossa tabela hash. Então, itens que deveriam estar no meio do cluster fazem-no crescer cada vez mais rápido. Então, sempre que os itens, itens foram sendo colocados no cluster, e quanto maior o cluster, mais rápido ele cresce. Isso é um efeito que ocorre nessas tabelas hash. Bom, um termo que utiliza normalmente para medir, mais ou menos, vou dar uma ideia da eficiência da tabela, como é que está a situação da tabela, é o fator de carga. O fator de carga nada mais é do que o número de itens dividido pelo tamanho da matriz. Então temos que uma matriz, um tamanho, a nossa tabela hash tem um tamanho, e o número de itens que nós temos aqui. A razão entre um e outro forma o nosso fator de carga. Os clusters se formam mesmo quando o fator de carga é baixo, quer dizer, não é porque quando aumenta muito os clusters também aumentam, que quando o fator de carga está baixo também não há cluster. Assim, os clusters aumentam mesmo quando o fator de carga é baixo. A exploração quadrática, ela tende a evitar a formação de grandes clusters. Essa é uma forma de você tentar evitar a formação de grandes clusters e utilizar a exploração quadrática. Como é que se faz isso? Faz isso evitando o preenchimento linear. Então nós não vamos mais preencher um após outro. Na exploração linear, a posição de inserção, o hash de cada um dos valores, a partir da posição de inserção, de cada um dos valores, você procura posições linearmente. Ou seja, a próxima posição será x mais 1, o valor do x mais 1, x mais 2, x mais 3, ou seja, procura-se as próximas posições linearmente. Na exploração quadrática, a busca das próximas posições é feita seguindo essa lei de formação aqui. Ou seja, seria x mais 1 ao quadrado, a próxima posição, a segunda posição seria x mais 2 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado e assim por diante. Então por isso que ela é chamada de exploração quadrática, porque os passos variam com o quadrado da posição que você quer inserir. Por isso é chamada de exploração quadrática. Então como é que funciona isso? Então na exploração quadrática você faz o hash, calcula o hash encontra um dado original, se puder preencher nessa posição original tudo bem, preenche, se não,
ele começa a calcular os saltos. Calcula o primeiro salto, o deslocamento, vamos chamar de deslocamento. Calcula o primeiro deslocamento, ou seja, a próxima posição é 1 ao quadrado, é 1, então ele verifica se pode inserir aqui. Se não puder inserir aqui, ele calcula o próximo deslocamento, que é 2 ao quadrado, 4, tenta inserir aqui. Se aqui também tiver preenchido, então ele tenta o próximo, que seria 3 ao quadrado, que é 9, e se tiver vazio, ele faz a inserção. É a mesma coisa que acontece com a busca. Então, na busca, você vem com o dado, calcula o hash, verifica se na posição do hash ele está. Se não está, calcula o deslocamento, verifica se está no próximo. Se não está, calcula no próximo deslocamento. E no próximo deslocamento até encontrar. Então, isso aqui é um exemplo de busca bem sucedida. A busca mal sucedida, ela acontece da mesma forma. Né? Você calcula o hash, procura na posição do hash, procura nas posições segundo a lei de formação dos quadrados. E na posição, se em alguma das posições nessa sequência ele encontrar um vazio, então a busca foi mal sucedida, realmente esse valor não está na tabela hash. Bom, o problema da exploração quadrática é que os dados com o mesmo hash, eles seguirão a mesma sequência e formarão da sua feita uma coisa que se chama cluster secundário, um cluster não contínuo. Ela forma um cluster não contínuo, né? Um cluster secundário que é o mesmo cluster que elas tinham formado antes na exploração contínua. Então, o efeito do espaçamento que é obtido entre as células, ele é, de certa forma, contrabalançado pela existência de um cluster secundário. Bom, e daí só nos resta tentar uma outra solução. A outra solução, uma das outras soluções seria fazer o duplo hashing. O duplo hashing ele evita a existência de clusters tanto primários quanto secundários, fazendo um hash duas vezes. Então ele faz o hash uma primeira vez e uma segunda vez com duas funções hash diferentes. São duas funções hash diferentes, então para um primeiro hash igual de dois valores diferentes, o segundo hash não necessariamente será igual. Então essa propriedade da função hash faz com que a gente possa utilizá-la a nosso favor. Então, qual é a característica da função hash secundária, a segunda função hash? Então, a segunda função hash, ela não deve ser igual à função hash primária, óbvio, né? Ela nunca deve ter saída zero. Então, deve ser uma função diferente, não deve ter saída zero. Uma função que os estudiosos da área já desenvolveram e consideram eficaz é essa função aqui. Você tem que, então, ele calcula na segunda função hash o que a gente chama de deslocamento. O deslocamento vai ser uma constante menos a chave e módulo da constante, onde essa constante é um número primo menor que o tamanho da matriz. É aconselhável também, a gente vê mais na frente, que o tamanho da matriz seja um número primo. Nós vamos ver daqui a pouco porque é que isso é necessário. Mas antes, vamos ver o nosso programa 67, como é que ele está lá, nós vamos ver nosso código. Então nós temos aqui o nosso programa 67, ele faz o duplo hashing, né? Ele faz o duplo hashing para a gente, e nós vamos dar uma olhada rapidamente aqui nas principais características desse código, né? Implementa exatamente o que nós falamos. Bom, primeira coisa, nós temos a classe item de dado, como em todos os nossos programas. A partir das árvores nós colocamos uma classe específica para representar o item de dado que está contido naquela folha ou naquele nó, ou no caso naquela tabela, naquela célula da tabela especificamente. Nós temos a nossa classe tabela hash, que ao ser inicializada criará dois atributos. O tamanho, o primeiro atributo que será criado na sua inicialização, e a matriz hash, que é uma lista ou uma matriz, como você queira, que conterá todos, digamos assim, todas as células ou todos os dados dessa tabela. Essa matriz ela será inicializada com valores non. Nesse laço aqui, for i, ela será inicializada, criada a matriz inicial com tamanho identificado aqui pela variável tamanho. Ela será composta de itens do tipo non. Então essa é apenas a criação. Na criação da tabela hash vai ser inicializada essa matriz. Bom, algumas funções auxiliares. A função mostra a tabela,
A função mostra a tabela, ela imprime no vídeo o nome tabela e imprime no vídeo, né, todos os dados da tabela. Ela imprime para as células que estiverem preenchidas, ela imprime o valor que está lá na célula. Ela obtém esse valor através da função obtém dado, que é essa função aqui, né, do item de dado. Então, ela imprime, né, cada um dos elementos da matriz, é um laço, isso aqui, ela imprime cada um dos elementos da matriz, obtendo o dado para cada um desses elementos. Se esse elemento da matriz for none, né, não foi preenchido ainda, ela imprime simplesmente uma stringzinha de asteriscos, só para dizer que naquele ponto não há valor ainda. Bom, então isso é para imprimir, isso é para inicializar a tabela hash. A função hash1 é aquela primeira função de hash que nós usamos também na nossa tabela hash com exploração linear. Nós estamos usando aqui com duplo hash, a primeira função. E nós temos a segunda função hash, que a gente usa a função que nós mostramos na transparência. Nessa função nós escolhemos as constantes 5, né, que deve ser menor do que o tamanho da matriz que a gente vai colocar. Então, na hora que ele pedir o tamanho, a gente deve colocar um número maior do que 5. De preferência também um número primo, a gente vai ver mais na frente por quê. Bom, então nós temos aí as nossas duas funções hash. Sempre que se for inserir um item, a inserção de um item na nossa tabela é de responsabilidade da função inserir, que nós estamos vendo agora. A função inserir, o que ela faz? Ela recebe o item a inserir, e ela, a partir do dado desse item, ou seja, a partir da função obtém dado do item, ela calcula o hash 1. Ela calculando o hash 1, esse hash 1 vai para uma variável chamada valor hash, que nós utilizamos como índice da matriz hash, ou seja, da tabela hash. É lá que nós vamos começar a nossa busca. E o primeiro valor do deslocamento, ele é calculado, né, o deslocamento, a partir da função hash 2. Então nós temos a função hash 2 calculando o primeiro deslocamento. Bom, então a seguir o que é que eu faço? Eu crio um laço que me diz o seguinte: enquanto estiver preenchido a minha matriz índice valor hash, que é o que eu calculei agora, não for nono, quer dizer, tem algum valor lá. Então isso vale também para o primeiro elemento. Se lá no primeiro elemento não for nono, e se lá no primeiro elemento e nos subsequentes o dado que está em cada um deles obtém dado, né, a função aqui obtém dado, né, se a matriz hash obtém dado, qual o valor que tem, vou corrigir aqui rapidamente. Aqui é uma chamada, uma função obtém dado. Se isso não é igual a menos 1, quer dizer, existe algo lá, né, e esse algo lá não é menos 1. Ou seja, o menos 1 aqui é um valor que eu estou usando, nesse caso específico aqui, para dizer que a matriz foi deletada. A gente pode botar a palavra uma string deleted ou o valor menos 1. Então, menos 1 aqui eu estou colocando para dizer que nesse ponto aqui, esse valor, essa chave foi apagada. Bom, então, se o valor lá existe alguma coisa, não é vazio, não é nulo, e se lá não é menos 1, ou seja, esse valor que tem lá não é deletado, eu simplesmente significa que esse lado está preenchido, então eu tenho que simplesmente atualizar o meu índice. Esse valor hash aqui não serve para mim, essa posição não serve para inserir o meu item. Então eu incremento a posição com o valor do deslocamento. E teoricamente eu ficaria dentro desse laço simplesmente incrementando o valor hash até encontrar uma posição que eu possa inserir. Bom, só que esse incremento aqui vai estourar o tamanho da matriz. Então nós já vimos que para confinar esse valor dentro do tamanho da matriz, eu calculo o módulo da divisão entre ele e o tamanho da matriz, para que o valor não passe, não extrapole ao valor do tamanho da matriz. É assim que eu faço. Então quando ele terminar de executar esse laço, é porque a matriz naquele ponto encontrou um valor nulo ou encontrou um valor menos 1 no dado que esteja lá dentro. Se uma dessas duas coisas aconteceu, ele sai fora desse laço aqui, esse laço não existe mais, e ele vem executar o próximo comando. O próximo comando é simplesmente inserir, naquele valor hash último, inserir o item. Então é assim que nós inserimos. Nós persistimos na busca de uma célula vazia e inserimos esse dado lá.
Aqui tem uma consideração filosófica, né? Consideração filosófica é que nós consideramos que a tabela não está cheia. Esse algoritmo, essa função aqui não vai funcionar se a tabela estiver cheia. E se você quiser se preparar para isso, numa aplicação profissional, numa aplicação que você quer entregar para alguém, se você quer fazer uma aplicação profissional que use tabelas hash, você teria que prever a possibilidade de a tabela estar cheia. Você poderia, por exemplo, uma das coisas que você poderia fazer é disparar uma exceção quando essa tabela estivesse cheia. Mas como não é o nosso caso aqui, é só para ilustrar o uso da tabela, rapidamente, sem querer entrar em detalhes de tornar o programa perfeito, nós deixamos isso aí como exercício para você. Bom, então é assim que se insere para um dado em uma tabela que não esteja cheia. A próxima função que nós temos aqui é a função apagar. Então apagar, ela segue mais ou menos o mesmo princípio da inserir, só que dessa feita, o que ela quer é encontrar, né, inicialmente, um valor para apagar. Então ela calcula o hash, quando ela recebe a chave, ela calcula o hash 1 da chave, calcula o primeiro deslocamento, do mesmo jeito, todas as funções fazem isso, e aí ele vem. Enquanto a posição ela não for nula, quer dizer, a partir dessa posição ela vai começar a sua busca. Se já no primeiro busca, ou nos subsequentes, a chave que ela obtém lá foi igual à chave que eu estou dando aqui, né, a chave que eu estou dando aqui como argumento da função, se isso acontecer, significa que ele encontrou, ele guarda o valor que está lá, né, o valor que está lá numa variável temporária, apaga o valor que está lá, colocando o valor menos 1 no lugar, e retorna, né, o que ele guardou. Bom, se esse if aqui não foi executado, é porque isso aqui não ocorreu, quer dizer, o valor não foi encontrado ainda, ele simplesmente atualiza o valor do hash, né, calculando o hash o valor de hash vai ser o valor de hash mais o deslocamento, e confina em seguida o valor do hash para que ele esteja dentro dos limites do tamanho da matriz. Se ele fez isso aqui sucessivamente e não chegou a executar esse return aqui dentro, ou seja, se ele foi até o fim desse laço, significa que o valor para apagar não foi encontrado, ele retorna o none, não apagou nada. Se ele encontrou, ele retorna o temporário e realmente apagou alguma coisa. É assim que funciona nosso programa 67. A próxima função, né? A próxima função é a função procurar, que faz o que essa aqui também fez. A função apagar ela faz isso, ela procura antes de apagar. O procurar simplesmente é o apagar simplificado. Ela calcula o hash 1, calcula o deslocamento, hash 2, e faz aquilo mesmo, verifica, enquanto a matriz não for none, ela verifica se o dado que está lá é igual à chave. Se for, ela torna esse dado, ao invés de guardar o dado, ela já retorna imediatamente. Se não for, ela continua recalculando o valor hash a partir da sua soma com deslocamento e o seu confinamento ao tamanho da matriz. E ele vai ficar nesse laço até que ou ele retorne o valor encontrado, ou ele retorne, ou ele sai do laço não encontra nada e retorne o nome. Então é assim que eu encontro. Esse nosso código aqui está bastante simples, bastante autoexplicativo, não há muito o que discutir aqui. Bom, a nossa função principal, a nossa função que vai começar a orquestrar o início da execução do nosso programa, embora ele não tenha o nome de função, é apenas código dentro do módulo. Ela verifica, limpa o vídeo, nós sempre fazemos isso, limpamos o vídeo, pedimos do teclado para entrar com o tamanho da tabela, certo? E a seguir o tamanho da tabela é colocado na variável hash, e entra-se no laço infinito. Esse laço fica fazendo o quê? Ele imprime no vídeo, escolhe a sua opção, aquela mensagenzinha que aparece, ele aguarda, imprime M para amostra, I para insere, P para procurar, o S para sair, pode ser minúsculo ou maiúsculo, faz a escolha através da chamada a função str, que chama por sua vez a função raw input. O str chama raw input e o raw input mostra o vídeo de sua opção. Ele vai esperar que você digite a opção e essa opção vai ser colocada em escolha. Se a escolha for M minúsculo ou maiúsculo, ele escolhe a função hash mostrar tabela
né? Se for I ou I maiúsculo, ele insere um dado, insere o item de dado valor. Ele pede o valor, obviamente. Aqui antes ele pede o valor para ser inserido. E insere um item de dado a partir desse valor. Se a escolha for P minúsculo ou maiúsculo, ele simplesmente procura pelo valor fornecido. Vai executar a função da tabela hash chamada procurar. Se o valor que ele recebeu de lá não foi não, significa que ele encontrou e mostra o valor encontrado. Se não, ele simplesmente imprime não encontrado. Se a escolha for S minúsculo ou maiúsculo, ele cai fora. Ou se a escolha for qualquer outra que não seja alguma dessas daqui previstas, ele imprime entrada inválida e o laço volta para executar tudo de novo. Lembrando que se a escolha for sim S maiúsculo ou minúsculo, ele executa o comando break que interrompe esse laço while aqui. Bom, é assim que funciona o código, nossos códigos 67. E então, vamos ver aqui na prática. Então vamos lá, Python, programa 67. Digita o tamanho da tabela hash, vamos fazer aqui a tabela número 20, tamanho, não, desculpe. Lembre-se que essa tabela tem que ser de tamanho ímpar, né? Então vamos colocar aqui 17. Vamos inserir um valor qualquer. Vou colocar aqui 12, vamos inserir mais, colocar aqui 13, inserir mais 14, vamos colocar aqui inserir 34, inserir 22, inserir 32, vamos inserindo valores aqui, 45, inserir 21. Pronto, agora vamos mostrar nossa tabela, como é que ela está, a situação está aí a tabela. Nossa tabela está com esses valores aqui, o 34, o 21, 22 e 45 e assim por diante. Nós já temos bastante valores inseridos na nossa tabela. Lembrando que os deslocamentos, né, em relação à sua posição original são calculados com duplo hash. Então, por exemplo, se eu tiver um valor que deveria ser inserido aqui ao lado do 45, né, esse não pode porque tem um 12 aqui, então ele teria que calcular a partir da segunda função hash, ele calcularia o deslocamento e esse valor seria inserido na outra sequência. Vamos testar isso aqui, 46, por exemplo. 46 deveria ficar na frente do 45, no lugar onde está o 12 atualmente, mas ele não vai poder ser colocado lá. Então onde é que ele vai ser colocado? 45 não pode ser colocado aqui, porque já tem o 12. Então ele procurou-se a partir do deslocamento uma posição vazia e foi encontrado. Para procurar, mesma coisa, posso procurar qualquer um, isso aqui a gente já está acostumado a ver, até o 22 foi encontrado. Posso procurar um valor que não existe, não encontrado. E o nosso programa funciona, vou mostrar mais uma vez, perfeitamente. Dessa feita utilizando o duplo hashing. Por que o número primo? Então nós vimos agora que as tabelas hash que usam o duplo hashing deveriam ter comprimento primo. Por quê? Então veja aqui, se você tiver uma matriz de tamanho 20, e se a constante, ou seja, for 5, para uma constante 5 de deslocamento, você, calculando um hash inicial 0, você teria as células consultadas na seguinte ordem. O primeiro, o hashing seria 0, porque a raiz de 20, o módulo da divisão de 20 por 20 é 0. E se o deslocamento for 5, você vai consultar o 0, o 5, o 10, o 15. Bom, como o tamanho é 5, o próximo seria o 20, mas o 20, os índices são de 0 a 19. Então o próximo índice será 0 de novo. Então 0 mais 5 dá 5. 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. 20 não existe, é 0. Então é 0 de novo. Então eles ficam se repetindo, sempre na mesma ordem, sempre. Se ele for inserir, por exemplo, se esses itens estiverem preenchidos, embora existam ainda outras células vazias na tabela, ela jamais preencherá, quer dizer, haverá células vazias e o mecanismo de duplo hash não permitirá que ela possa ser inserida. Por outro lado, se nesta mesma lista nós tivéssemos o tamanho 17, por exemplo, então a primeiro hash seria 0, o 0 mais 5 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 5 dá 20, só que não existe 20, vai até só 17, então varia ao
que seria o 16, seria o próximo. O 17 não pode porque só vai até 16 o índice, então seria o 16, o 0, o 1, o 2, o 3. E continuaríamos nessa mesma sequência. 3 mais 5, 8. 8 e 5, 13. 13 e 5, 18. Não dá. Seria 18 menos 17 dá 1, né? Ainda voltaria para o 1. Mais 5, 6, mais 6, 11. Quer dizer, sem repetir os números. Então, as próximas passadas na lista nos levariam a ir preenchendo todas as células que estiverem vazias, sem deixar de preencher nenhuma célula. Então isso nos garantiria que as células seriam preenchidas, e é por isso que os tamanhos das tabelas hash têm que ser preferencialmente com valores primos. O duplo hashing é a escolha frequente para o endereçamento aberto, né? Então essa normalmente a escolha feita quando se quer utilizar o Open Addressing no endereçamento aberto. Bom, a outra opção é utilizar o encadeamento separado, ou Separate Chaining, como já havíamos falado. No encadeamento separado, os dados são colocados em listas ligadas, sendo que para cada uma das posições da nossa tabela de hash, para cada uma dessas posições nós temos uma lista ligada associada. Então isso significa que nós podemos colocar um indefinido número de dados em cada posição da lista, em cada posição da matriz, a partir dessas listas ligadas. Existe uma outra forma também, ao invés de utilizar listas ligadas, eles usam matrizes, né? Mas isso é chamado muitas vezes de bucket. Mas a desvantagem da matriz é que você tem que fixar o número de elementos a priori. As listas ligadas seriam mais eficientes sobre alguns aspectos. Bom, nós vamos estudar somente aqui as listas ligadas, o Separate Chaining com listas ligadas, e você pode implementar a título de curiosidade ou a título de estudo esse mesmo algoritmo usando matrizes. Nós temos aqui no nosso programa 68 uma implementação de tabela hash usando encadeamento separados. Bom, ele é semelhante em tudo aos outros anteriores, então não vale nem a pena talvez a gente perder muito tempo esmiuçando cada uma das funções. Só resta dizer que nós temos aqui uma classe chamada conexão, que substitui a classe item de dado. Ela, como a item de dado, ela tem um dado, mas ela tem um campo também próximo, indicando que a conexão vai ser o dado que vai apontar para um próximo dado, e assim por diante. Ela que vai me controlar o acesso. A partir da conexão eu consigo acessar a minha lista ligada. Bom, então para acessar a minha lista ligada eu tenho um campo chamado próximo, que contém uma referência para o próximo dado do tipo conexão. Nós temos as funções obtém dado, como temos nas outras, e a função mostra conexão, como temos nas outras. Tudo igual. Aqui nós temos uma nova classe, a classe lista ordenada. Ela vai controlar o acesso às listas. Então ela vai inserir dados em uma lista, ela vai apagar dados em uma lista, vai procurar, vai mostrar a lista. Essa lista ordenada, ela, como o próprio nome está dizendo, os dados são inseridos em ordem crescente. Então essas listas, além de serem ligadas, elas também estão ordenadas. Isso quer dizer que eu tenho uma função inserir. Eu tenho primeiro, antes da função inserir, eu tenho dentro do construtor da classe, eu tenho uma variável da classe que será apontará para o primeiro elemento da lista. Esse primeiro elemento será um elemento do tipo conexão. Inicialmente ele é colocado o valor none, mas durante a execução do programa ele é atribuído o valor conexão, né? O valor da conexão. Aí a função inserir, ela recebe uma conexão, né, e obtém o dado dessa conexão em chave, e de acordo com o valor da chave, ela encontra a melhor posição para inserir um elemento. Se esse elemento for o primeiro, né, se essa conexão que está sendo inserida for o primeiro a ser inserido, ou seja, o anterior é none,
então o serve.primeiro, o variável da classe, passa a ser a conexão. Se não, ele vai simplesmente inserir na forma de inserção da lista ligada que vocês já estão acostumados a ver, que já viram em outros exemplos. O anterior ponto próximo é a conexão e a conexão ponto próximo é o atual. É isso, é essa forma de inserir dados na minha lista ligada. Eu posso apagar, e apagar em uma lista basta desconectar, né? Eu simplesmente desconecto um elemento e conecto o filho dele ao atual. Então eu pego o anterior ponto próximo e conecto ao atual ponto próximo. Então eu elimino o atual, desconecto o atual da minha lista ligada. É muito simples apagar um elemento de uma lista ligada. Procurar é a mesma coisa dos outros, aqui é equivalente aos outros, sem problema nenhum. É uma busca simples de uma lista. E finalmente mostrar lista. Mostrar lista, ele vai do primeiro ao último elemento mostrando todos os valores da lista. É assim que funciona em linhas gerais o nosso algoritmo o nosso programa de encadeamento separado. Bom, nós temos aqui a função principal, a tabela hash, né? É a classe que vai conter a nossa tabela propriamente dita. Ela é uma matriz, ela contém uma matriz hash, né? É uma matriz, em onde cada um dos itens da matriz é uma lista ordenada. Então nós inicializamos aqui na função construtor da tabela hash, nós inicializamos uma matriz hash com os elementos contendo listas ordenadas. Então nós temos as funções para trabalhar com essa tabela, para mostrar a tabela. Nós temos a função hash que vai calcular as chaves. Nós temos como inserir um elemento na tabela, como apagar um elemento da tabela e como procurar um elemento da tabela. Sempre que inserir, apagar, procurar, são funções que ocorrem em dois níveis. Primeiro, eu tenho que achar qual é a lista ordenada que pertence ao elemento que eu estou procurando. Como é que eu faço isso? Eu faço isso calculando a função hash. Então todas elas têm uma linha onde elas calculam a função hash. Ou seja, com esse valor, eu acho na matriz índice função hash, esse valor hash, eu acho qual é a lista ordenada onde está o dado que eu estou procurando. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então a primeira coisa que cada uma dessas funções, tanto inserir, apagar ou procurar, eu tenho que encontrar o valor hash, e a partir do valor hash eu sei que é exatamente onde está esse valor hash que o meu dado está inserido. Então eu procuro o elemento que está procuro o elemento que está nessa posição, na posição do valor hash, e chamo as funções da lista ordenada: inserir, apagar ou procurar. Tudo muito simples. Então ela simplesmente está ali como intermediário para chamar as funções. E finalmente o nosso menu. Nosso menu, como sempre, ele mostra as diversas opções. Manda você escolher para mostrar, para inserir, para procurar, e aciona cada uma das funções conforme a gente já está acostumado. Esse é o nosso programa 68 e vamos simplesmente executá-lo. Para ver se está tudo ok. Então vamos pegar uma tabela hash com tamanho 13, por exemplo. Se a gente mostrar, atualmente ela não tem nada, está vazia. E assim a gente pode inserir elementos. Vamos inserir aqui em ordem 1, por exemplo. Podemos inserir 2, podemos inserir o 3, podemos inserir 4, 5, 6, podemos inserir o 11, podemos inserir 12, podemos inserir 22, podemos inserir 23, podemos inserir 32, podemos inserir 42. Bom, e agora vamos dar uma olhadinha como é que está a situação. Está aí a nossa configuração atualmente. Então, os dados foram inseridos nas posições 1, 2 até 6 e nas posições 9 até 12. Alguns dados ficaram na lista, tá aqui, por exemplo, os elementos da lista 3 e 42, os elementos 6 e 32 ficaram em uma lista ordenada. Né? Se nós continuarmos inserindo, provavelmente nós vamos ter... vamos inserir aqui, por exemplo, podemos inserir mais elementos, 43, inserir 53, inserir 64, inserir 75, e agora nós vemos que as listas aumentaram de tamanho, e assim por diante. Procurar um elemento é fácil,
É só dizer qual é o elemento que a gente está procurando. Daí ele encontrou 75 perfeitamente. É isso aí. Eu não estou usando aqui, nesses últimos exemplos, as funções apagar, mas elas funcionam perfeitamente aqui. Eu precisaria simplesmente colocar aqui no meu programa, se a escolha for apagar, eu chamo a função apagar. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vamos fazer como a gente faz isso. A gente insere aqui uma função rápida, elif escolha igual a ou igual a Então, não esquecer dos 2 pontos. E vamos chamar a tabela hash para, ao invés de inserir, apagar. Vamos colocar aqui, trocar aqui o valor por apagar. E a função apagar, ela recebe como argumento apenas o valor a ser apagado. Bom, agora temos também que mudar o nosso menu aqui em cima para mostrar, inserir, procurar. E vamos colocar aqui também apagar. Pronto. A nossa função está pronta. Vamos salvar. Vamos executar, vamos digitar o tamanho da tabela. Caso 11. Vamos inserir alguns dados. 1. Vamos inserir mais dados. 2. Inserir mais dados. 3. Inserir mais dados. 4. Podemos continuar inserindo à vontade aqui. Mostrar como é que tá aí a nossa lista. Agora vamos apagar. Qual é o elemento a apagar? Vamos apagar o elemento 45. E vamos mostrar. E o elemento 45 sumiu misteriosamente do mapa. É isso aí. Funciona perfeitamente. Você deve procurar na literatura, caso tenha interesse adicional, em verificar, por exemplo, a eficiência das tabelas hash pelos seus diversos métodos, se a eficiência com a exploração linear, quadrática, ou se o separate chaining é mais eficiente do que, por exemplo, o duplo hashing. Então você procura na literatura, que deve ter bastante informação sobre isso. É o fim da nossa aula número 14. Obrigado até aqui.